Fala pessoal, tudo tranquilo? Coisa boa. Como promessa é dívida, né? Colocamos no nosso grupo do Telegram um caso clínico bem prático, bem fácil, bem direto e vamos agora discuti-lo, tá? O caso clínico foi esse aqui. Coloquei esta imagem e nela perguntei: feminino, 82 anos, saturação de 91%, contato intradomiciliar com paciente COVID. Respondam. Qual a principal hipótese diagnóstica e os achados? Coloquei então as seguintes opções: pneumonia por consolidações pulmonares, ICC por congestão pulmonar apresentando opacidades reticulares, COVID sem alterações pulmonares, COVID predominando consolidações pulmonares centrais e pneumonia viral típica, provável COVID, vidro fosso com fino reticulado, um predomínio periférico. Vamos para cada uma delas, tá? Antes de mais nada, nós estamos preparando uma série de aulas que vamos falar exatamente sobre os padrões da radiografia, sobre os padrões da tomografia. Então, com essas aulas, vocês conseguirão facilmente detectar quais as alterações vistas nessa radiografia. Então, não se preocupem, tá? As aulas estão sendo preparadas com muito carinho, tá? Então, vamos à primeira opção. Pneumonia por consolidações pulmonares. Perfeito. As consolidações pulmonares são típicas realmente da pneumonia, mas quando a gente olha a radiografia, a gente não vê alterações desse tipo, tá? ICC por congestão pulmonar por opacidades reticulares. Perfeito. A nossa radiografia até tem opacidades reticulares, mas o ICC, essas opacidades reticulares, opacidades em vidro fosco, geralmente são mais centrais e não periféricas, tá? Na nossa radiografia, antes de tudo a técnica, a gente vê o seguinte, ó, ela está ligeiramente obliquada, tá? Com a parte direita da paciente mais próxima ao filme, o que faz aumentar o mediastino e a área cardíaca, principalmente do lado esquerdo. Então isso dá uma falsa impressão de um alargamento mediastinal ou de um aumento da área cardíaca. Ela pode até ter aumento da área cardíaca, ela pode até ter um aumento mediastinal, aliás, o paciente tem 82 anos, então isso realmente pode acontecer, certo? Mas voltando à preposição, a congestão pulmonar de fato pode aparecer por opacidades reticulares, as linhas B de Kerlin, nós estamos preparando uma aula que falaremos sobre isso, e opacidade em vidro fosco. Qual a diferença? São mais centrais, é um padrão que a gente chama de asa de morcego ou asa de borboleta, tá bom? Aqui são padrões mais periféricos, tá certo? COVID sem alteração pulmonar. De cara já está errado porque a paciente tem alteração pulmonar sim. E quais são elas? Já falei algumas vezes aqui, ó. Tem essas opacidades aqui, essas opacidades aqui e tem alguns reticulados em base. Aí você pode falar, mas professor, essas opacidades aqui não representam a clavícula? Não representam o músculo peitoral? Boa pergunta. Até poderia representar, porque realmente a clavícula e a musculatura peitoral aumenta a densidade pulmonar falsamente, tá? Mas nesse caso não. A radiografia neste ponto está bem tecnicamente. Está um pouco rodada, mas em relação à escápula está perfeita, ó. Está fora do ângulo de visão. Fora do ângulo de visão. Portanto, isso aqui são de fato alterações pulmonares. E que alterações são essas? Vidro fosco e reticulado. Por que vidro fosco? Porque ele não apaga completamente as linhas traqueobrônquicas, tá? Você percebe aqui tem as linhazinhas dos brônquios passando entre eles, as linhas dos vasos passando por entre eles. Então, quando a gente vê essas alterações que está depois, isso representa o vidro fosco. Tá? E reticulares também, tem discretas opacidades reticulares aqui em campos médio e em campos basais, e predomina perifericamente, tá? Você já está olhando a resposta, eu já estou dando a resposta e já sabe qual é. Mas vamos seguir nas preposições.
A quarta diz que predomina consolidações pulmonares centrais. Não, falso. Não predomina consolidações. Até pode ter pequenas consolidações aqui em meio a essas lesões, mas não é o preponderante nesse paciente. Então, por fim, chegamos na resposta mais completa, tá? É uma pneumonia viral típica, provável a COVID, apresentando vidro fosco com fino reticulado e predomínio periférico. Eu fiz questão de colocar desta forma por um motivo muito simples, tá? E que, como eu já falei, estamos também preparando uma aula exclusivamente falando de COVID, né? Porque a gente não fecha no nosso laudo que é COVID positivo, sim ou não. Não, a gente escreve no nosso laudo se a pneumonia é uma pneumonia viral típica, pneumonia viral atípica, tá? E dentre essas possibilidades, a gente sugere correlacionar com dados clínicos laboratoriais e epidemiológico para poder fechar. E, neste caso, a gente tem o dado epidemiológico. Olha, o que fecha a questão é justamente isso, ó, contato intradomiciliar com paciente COVID. Então, é uma pneumonia viral típica, porque predomina vidro fosco e opacidades vesticulares periféricas, e provável COVID porque ele tem o contato interno, tá? E detalhe deste caso que eu omiti para vocês, mas eu tenho o dado da colega que me passou este caso, que a paciente de fato positivou para a COVID, ela realmente tem um teste positivo, tá? Então, este foi o nosso caso, tá bom? Só para ilustrar, eu trouxe um outro caso de um outro paciente que olhe como é semelhante às imagens, tá? Neste caso aqui, até predomina mais um vidro fosco de fato, né? O outro talvez pode até ter algumas áreas de consolidação, mas não é o típico, não era o que a gente mais encontrou, tá bom? E neste caso aqui, a gente tem a tomografia. Então, aqui é um provável COVID, esse é um provável porque realmente não tem um diagnóstico, né, de fato, mas olha a tomografia dele, opacidades em vidro fosco, discreto reticulado, predominando na periferia. Então, como é o nosso laudo, provável, pneumonia viral típica, tá certo? Correlacionar com dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos para considerar a possibilidade de COVID. E neste caso aqui, a gente tem que graduar mais ou menos quanto de acometimento pulmonar o paciente tem. Aqui deve ter em torno de 50%, tá bom? Isso é importante? E vocês verão na aula que a gente está preparando para a COVID. Ok? Então é essa a resposta do nosso casinho, espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço.